E aí galera do YouTube, aqui quem fala é o Leandro, e sejam todos bem-vindos ao canal Cine Leandro. Bom pessoal, contos de fadas como a Branca de Neve, a Cinderela, a Bela Adormecida, entre outros, são muito conhecidos entre as crianças, né? Porque eles são super lindos e sempre têm um final feliz. E eles só são populares porque a Disney ajudou nisso, né? Trazendo vários clássicos que contavam a história de cada personagem de contos de fadas. Mas nem sempre foi assim, porque os contos de fadas nas suas versões originais não tinham nada de infantil. Se quer saber, eles eram muito sombrios, sabe? O negócio era macabro, bizarro e às vezes o final nem era feliz do jeito que a gente conhecia. E é disso que eu vou falar hoje, dos contos de fadas nas suas versões originais. Bom, o primeiro conto de fada que eu vou falar aqui é a da nossa querida Branca de Neve. E bom, na versão da Disney, tudo aconteceu da seguinte maneira. A Rainha Má, por inveja da beleza de sua enteada, a Branca de Neve, que por sinal aqui tem seus 14 anos, manda o caçador matá-la e pede que ele traga o coração dela como prova. Mas como ele não tem coragem de matar a Branca de Neve, então ele manda ela fugir para a floresta, e mais tarde ela encontra a casa dos 7 anões e passa a morar no lugar. E para evitar a punição da Rainha Má, o caçador entrega para ela um coração de um porco. Mas acaba que a Rainha Má logo descobre isso, e também descobre que a Branca de Neve está vivendo com os 7 anões. Então ela usa um feitiço que transforma ela em uma velhinha. E ela também cria uma maçã envenenada, que vai fazer a Branca de Neve cair em um sono profundo. E a única coisa que é capaz de acordar a pessoa é um beijo de amor. E ao chegar na casa dos 7 anões, ela entrega a maçã para Branca de Neve, que ao mordê-la acaba desmaiando. Mas após isso, ela é perseguida pelos anões. E na tentativa de esmagar eles com uma pedrona, ela acaba caindo de um penhasco, já que tinha sido atingido por um raio. Pensando que a Branca de Neve está morta, os anões colocam ela dentro de um caixão de vidro. E depois de muito tempo, um príncipe que a Branca de Neve tinha conhecido antes aparece e a beija, o que a desperta de seu sono profundo, e os dois acabam juntos. Mas agora na versão dos irmãos Grimm, o negócio é um pouquinho diferente, porque bom, aqui a Rainha Má, para começar, não é nem a madrasta da Branca de Neve, muito pelo contrário, ela é a mãe dela. E por sinal, a Branca de Neve aqui não tem 14 anos, ela tem 7. E tem mais, a Branca de Neve aqui morre umas 3 vezes. Sim, a primeira foi por conta de um espartilho envenenado, a segunda foi por um pente envenenado e na terceira foi por conta da maçã envenenada. E por sinal aqui, o príncipe não beija a Branca de Neve. Não, o que acontece é que ele fica tão encantado com a beleza dela que pede aos anões que entreguem para ele o caixão de vidro onde ela tá. Mas enquanto carregavam o caixão, um dos servos tropeça e o pedaço da maçã envenenada se solta da garganta e ela desperta. Mas o que é bizarro aqui mesmo é que, bom, no final, a Rainha Má aparece no casamento da Branca de Neve e do príncipe. E ela é forçada a calçar sapatos de ferro e dançar em brasa até a morte. O próximo conto de fada que eu vou falar aqui é o da Cinderela. E bom, na versão da Disney, tudo ocorre da seguinte maneira. A Cinderela é uma jovem que vive com a sua madrasta e com suas 2 meias-irmãs, que constantemente a maltratam. E acaba que elas são convidadas para um baile realizado pelo rei. Mas por não ter um vestido adequado, a Cinderela acha que não vai conseguir ir para o baile, mas acaba que a fada madrinha aparece e lhe dá um lindo vestido e transforma uma abóbora em uma carruagem. Mas tudo vai voltar ao normal quando for meia-noite. Ao chegar no baile, a Cinderela conhece e se apaixona pelo príncipe, mas como já é meia-noite, a Cinderela é forçada a sair do baile, mas sem que ela perceba, ela deixa para trás um de seus sapatinhos de cristal, o que o príncipe encontra.
Então, determinado a encontrar a bela moça, ele decide visitar casa por casa até encontrar a mulher que usava o sapatinho. E ao chegar na casa da Cinderela, ele pede para as irmãs da Cinderela experimentarem o sapatinho, mas acaba que ele não cabe no pé de nenhuma delas. Mas quando a Cinderela coloca o sapatinho, ele serve, então ela e o príncipe se casam. Mas agora na versão dos irmãos Grimm, o negócio é um pouquinho diferente, porque bom, aqui no lugar da fada madrinha, a Cinderela recebe a ajuda de um pássaro mágico, que vive em uma árvore plantada sobre o túmulo da mãe dela. E além do que, são os pássaros que trazem para ela um vestido e um sapatinho, que aqui por sinal é de ouro, não é de cristal como na versão da Disney. E tem mais, a Cinderela e o príncipe aqui só se apaixonam na terceira noite do baile, não é já na primeira noite que isso acontece. Mas o que é bizarro aqui mesmo é que quando vão experimentar o sapatinho, uma das irmãs da Cinderela corta o dedo do pé e a outra o calcanhar, mas o pássaro avisa ao príncipe sobre o truque. Mas o negócio não para por aí, porque no dia do casamento da Cinderela, as irmãs dela comparecem, mas como punição por suas atitudes, os pássaros aparecem e perfuram os olhos delas. O próximo conto de fada que eu vou falar aqui é o da Pequena Sereia. E bom, na versão da Disney, tudo aconteceu da seguinte maneira. A Ariel é uma sereia que vive no fundo do mar, até que um dia ela salva o príncipe Eric de se afogar, e acaba que ela se apaixona por ele. Então ela faz um acordo com a Úrsula, a bruxa do mar, e recebe pernas humanas, mas perde a voz. Mas caso ela consiga beijar o príncipe, ela conseguirá sua voz novamente. Caso contrário, ela vai ser a prisioneira da Úrsula. Então, ao chegar na superfície, ela conhece o príncipe e os dois começam a se aproximar, até que a Úrsula, que não quer que a Ariel consiga beijar o príncipe, se disfarça de moça e engana o príncipe, o fazendo acreditar que foi ela quem salvou ele de se afogar. Mas durante o casamento, a Úrsula é desmascarada, mas infelizmente o prazo da Ariel acaba e ela volta a ser uma sereia. E para poupar a filha, o pai da Ariel, o rei Tritão, entrega seu título de rei para a Úrsula, que logo também fica gigantesca. Mas o príncipe Eric mata ela, e acaba que o rei Tritão permite que Ariel viva com o príncipe Eric. Mas na versão do Hans Christian Andersen, o negócio tem uma certa diferença, porque bom, aqui Ariel, para começar, não tem nem nome, então eu vou chamar ela de Sereia. E além do que, ao invés de se tornar prisioneira da Úrsula, que por sinal aqui também não tem nome, é chamada de bruxa do mar, a sereia vai morrer e virar espuma caso não cumpra com sua parte do acordo. E é a partir daqui que o negócio fica bizarro, porque a sereia sente muita dor ao caminhar, sabe? Parece que ela tá caminhando em caco de vidro, sabe? E infelizmente o negócio não para por aí, porque aqui o príncipe não se apaixona pela sereia. Não, muito pelo contrário, ele fica com uma humana jovem. Então, para ajudar a sereia, suas irmãs fazem um novo pacto com a bruxa do mar e entregam para ela uma faca mágica, já que se ela matar o príncipe e banhar seus pés com o sangue dele, ela vai voltar a ser sereia. Mas ela não tem coragem de matar o príncipe. Então, ao nascer do sol, ela se joga no mar e se dissolve em espuma. Mas ao invés de desaparecer, ela se transforma em um espírito do ar. O próximo conto de fada que eu vou falar aqui é o do Pinóquio. E bom, na versão da Disney tudo aconteceu assim. Um carpinteiro chamado Gepeto cria um boneco de madeira e o chama de Pinóquio. E ao olhar para uma estrela cadente, ele deseja que ele crie vida. Então a fada azul concede seu desejo e o Pinóquio ganha vida. E o Pinóquio é acompanhado do grilo falante, que age como sua consciência e tenta levar ele para o bom caminho. Mas infelizmente ele é persuadido a matá-la e participar de um show de marionetes, vai parar na Ilha dos Prazeres e acaba se transformando parcialmente em um burro. E mais tarde ele descobre que o Gepeto saiu atrás dele pelo mar e acabou sendo engolido por uma baleia. E ao reencontrar o Gepeto, ele consegue fazer a baleia espirrar eles para fora. Mas então é iniciada uma perseguição, que termina com todos salvos, mas o Pinóquio aparentemente morre. Mas a fada azul traz ele de volta à vida e torna ele um menino de verdade.
Mas agora na versão do Carlo Collodi, o negócio é totalmente diferente, porque o Pinóquio aqui, ele não conta mentira, não, muito pelo contrário, ele na real é extremamente travesso. E não só isso, ele também é muito cruel. E tem mais também, o grilo falante aqui morre logo no início, sabe? O Pinóquio vai lá e dá uma retada nele e pronto, acaba com o bicho. E não só isso, o Gepeto aqui sofre problemas financeiros e ainda sofre na mão do Pinóquio. Mas o que é mais bizarro aqui é que no final das histórias, o Pinóquio quase sempre morre. Só para você ter uma ideia, já na primeira história ele acaba sendo enforcado. O próximo conto de fada que eu vou falar aqui é bem popular entre as crianças. Eu tô falando dos Três Porquinhos. E bom, na versão da Disney que foi feita em um curta, os Três Porquinhos constroem 3 casas próprias para cada um deles, sendo uma de palha, uma de madeira e outra de tijolos. Mas o lobo mau aparece e derruba a casa de palha e de madeira. Mas quando ele tenta derrubar a casa de tijolos, ela continua intacta. Então ele tenta entrar pela chaminé. Mas os 3 porquinhos são espertos e acendem a lareira, o que faz o lobo fugir. Mas agora na versão do Joseph Jacobs, o negócio é extremamente bizarro, porque, para começar, o lobo mau, além de derrubar as 2 casas dos 2 porquinhos, ele come eles. E não só isso, no final, quando o lobo tenta invadir a casa do 3º porquinho pela chaminé, ele simplesmente é cozinhado vivo e o porquinho ainda come ele. Pessoal, se vocês estão gostando do vídeo, então já deixem o gostei, se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perderem nenhum vídeo novo. E aproveitem e também me sigam no Instagram, que é @cineleandro, porque por lá tem conteúdo que é exclusivo, como por exemplo videovlogs, vídeos de curiosidades de séries, desenhos, até de filmes. Então fiquem por dentro. O próximo conto de fadas também é bem famoso entre as crianças. Eu tô falando da Chapeuzinho Vermelho. E bom, na versão da Disney, que também foi feita em um curta, a Chapeuzinho Vermelho é uma menina que leva com ela uma cesta com doces que são para sua avó. E para chegar na casa dela, ela pega o caminho mais curto. Mas o lobo mau chega lá primeiro e tenta comer ela, mas ele acaba sendo derrotado pelos porquinhos. Mas agora na versão do Charles Perrault, o negócio não é nada infantil. Se quer saber, é totalmente bizarro, porque bom, aqui o lobo mata a avó da Chapeuzinho e ainda serve a carne dela para Chapeuzinho comer. E se isso não bastasse, o lobo ainda convida a Chapeuzinho para se deitar com ele, e logo em seguida ele come ela também. E por fim, eu vou falar de outra princesa da Disney. Eu tô falando da Bela Adormecida. E bom, na versão da Disney tudo aconteceu da seguinte maneira. A princesa Aurora, na sua cerimônia de batismo, é amaldiçoada por Malévola. E quando fazer 16 anos, ela vai espetar seu dedo no fuso de uma roca e vai morrer em seguida. Mas uma das fadas boas, a Primavera, altera a maldição, para que um beijo a desperte de seu sono. E para garantir que a maldição não se concretize, as fadas levam a Aurora para o bosque e a criam com uma camponesa. Mas apesar disso, a Malévola encontra a Aurora, e justo no dia que ela completa seus 16 anos, e sendo assim, ela espeta o dedo e cai em um sono profundo. E ela também prende o príncipe Philip. Mas com a ajuda das fadas, o príncipe Philip mata a Malévola e beija a Aurora, quebrando a maldição. Mas agora na versão do Jean Baptiste Basile, o negócio é completamente bizarro, porque bom, a Aurora aqui na real se chama Thalia, e ao invés de espetar o dedo em um fuso de uma roca, uma farpa de linho fica encravada debaixo da unha dela. E é a partir daqui que o negócio fica bizarro, porque o rei, que já era casado por sinal, encontra a Thalia e fica apaixonado por sua beleza. E adivinha só, ele estupra ela enquanto ela dorme. E depois de 9 meses, ela acorda e descobre que ela deu à luz a gêmeos, o Sol e a Lua, enquanto ainda dormia. E quando a rainha descobre, ela tenta matar as crianças e servir elas ao rei. E também tenta matar a Thalia no fogo,
mas acaba que o rei joga a rainha no fogo e a mata. E por fim, o rei se casa com a Thalia. Mesmo que ele tenha abusado dela enquanto ela dormia. Tá tudo certo aqui, né? Bom, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários mais algum outro conto de fada na versão original que eu não falei aqui. Dei uma olhada nesse vídeo aqui, onde eu falei da maldição da série Arnold, que sério, tá muito legal, vale muito a pena ser assistido. E nesse aqui, onde eu falei dos bastidores obscuros de O Mágico de Oz, que também tá muito legal. Fiquem com Deus, um abraço e tchau!